história curiosa porque eu fui numa psiquiatra esses dias, algumas semanas, e eu simplesmente falei, tá acontecendo isso, ela já me deu um remédio, assim, pum. Nem teve nada no conversa com uma outra terapeuta, vamos ver o que tá acontecendo. Toma esse remédio aqui, eu tomei, me senti horrível, parei de tomar. Horroroso. Cara, os medicamentos psiquiátricos, infelizmente, eles têm muitos efeitos colaterais e eles demoram para funcionar. Se você tomar um antidepressivo hoje, e se você tomar certo, ele vai começar a funcionar daqui umas 3 semanas. É complicado, cara. Por quê? Porque os antidepressivos envolvem a liberação de dopamina, noradrenalina e serotonina, principalmente. E como eu falei antes, eles são moduladores, neuromoduladores. Então eles vão pegar a circuitaria do seu cérebro e vão mudar ela. Imagina um fone de ouvido embaralhado. Eles vão desembaralhar o fone de ouvido. Só que isso demora de 2 a 3 semanas. E não funciona, às vezes, em 30% dos pacientes. O que acontece? No ano de 2003, uns caras resolveram, não sei por que eles resolveram, acho que por estudos prévios, eles resolveram tratar pacientes com depressão com cetamina, que é um anestésico veterinário. E eles trataram pacientes de maneira intravenosa com depressão. Lembra então, os antidepressivos que a gente tem hoje demoram de 2 a 3 semanas para funcionar e às vezes não funciona. Isso é foda, porque muitas vezes o paciente comete suicídio nesse tempo. Sim. Ou abandona o tratamento, não tá funcionando, tô tomando isso que não funciona. Então tem que educar o paciente, falar para ele e tal. E os caras começaram a estudar, mas tem uma regiãozinha do cérebro que atua assim, assado, então se talvez a gente conseguir mexer ali com um medicamento, esse aqui deve funcionar, vamos tentar. Eles deram uma dose subanestésica, ou seja, uma dose que não causava anestesia, desse anestésico veterinário, e eles perceberam que depois de 10 horas, 8, 10 horas, os pacientes, o medicamento fez efeito. Um anestésico veterinário. E aí tem uma circuitaria no cérebro envolvida. Que esse medicamento, em vez dele remodelar a circuitaria, ele atua direto na sinapse. É bem mais rápido. Isso em 2003. 2019, se eu não me engano, 2019 ou 2020, a Anvisa aprovou aqui no Brasil o Spravato, que é um spray intranasal de cetamina para tratar a depressão. Então hoje a gente tem disponível, acho que é caro ainda, porque não houve quebra de patente, não tem todo esse caso. E prescrito também, né? Oi? É prescrito também, não pode ir lá comprar. Não pode ir lá comprar não. E o psiquiatra, acho que é ele que administra, porque cetamina é usado como droga de abuso, né? Isso aqui. E hoje, se você administra esse sprayzinho, cara, em questão de 10, 12 horas, você dorme, no outro dia você acorda bem. Cara, e dura semana. E sensacional isso. E as drogas? Como é que tu enxerga as drogas? Ácido, LSD, todos esses negócios que o pessoal fala que enxerga o mundo e cura algum trauma. Como é que vocês veem isso? Eu preciso fazer uma advertência aqui antes de entrar nesse tema, senão meu conselho vai me mandar uma carta lá, me xingando. Hoje não existe nenhum tipo de tratamento regulamentado e arquitetado com nenhuma droga de abuso para nenhum transtorno mental. Ponto. Acompanhou? Acompanharam aí, pessoal? Não existe nenhum tratamento com droga de abuso. Não é tratamento primário para nada, tá? Porém, assim como a cetamina não era antes e hoje estão sendo estudados. E os estudos estão mostrando dados muito, muito bons. Psilocibina, cogumelo, MDMA em doses menores. Isso é o DMT? Que tem o DMT também. DMT. Que eu vi recentemente uma notícia sobre estudos de DMT para depressão. DMT, tem até um post no meu Instagram sobre DMT que eu explico um artigo. Eles têm mostrado que esses medicamentos mexem nessa circuitaria envolvida com dopamina, serotonina e noradrenalina. E alguns deles têm uma capacidade tanto neuroplástica, de induzir neuroplasticidade, que a terapia induz, quanto neurogênica, que é a formação de novas células no cérebro, que os antidepressivos fazem isso. Serotonina, por exemplo, fluoxetina, que aumenta a serotonina, ela é uma droga neurogênica, ela é um medicamento neurogênico, que ela faz nascer novas células no seu cérebro. Esse é um tema que foi polêmico por muito tempo, mas hoje a gente sabe que o cérebro adulto nasce novos neurônios, tá? Pouco, mas nasce. E essas drogas aí, os estudos são bastante empolgantes e tem cada vez saído mais em revistas científicas de alto impacto com humanos mostrando que esses medicamentos conseguem
tanto melhorar alguns quadros específicos de problemas de humor, como também, por exemplo, melhorar a criatividade. Os caras tentam estudar o porquê que uma pessoa que utiliza, por exemplo, cogumelo tem um aumento de criatividade. Tem algum exemplo, algum case de alguma coisa assim que tu saiba? Cara, o que é a criatividade? E aí agora até para você talvez usar nas suas construções de texto, né? Porque imagina que fazer stand-up tem um processo criativo gigante, né? Por isso que o meu é péssimo. Criatividade é o quê? Cara, assim, talvez eu fale bobagem aqui, mas à luz do que a gente sabe de como o cérebro funciona, criatividade seria mais ou menos um desligamento do córtex pré-frontal e um abrochamento das outras regiões do seu cérebro para que elas possam fazer associações. Então o que acontece? O córtex pré-frontal, ele é uma região muito sistemática, sabe? Vamos fazer isso para chegar ali. Isso coloca você num padrão de pensamento rígido e impossibilita que você tenha outras associações. Né? Então, se você meio que reduz um pouco a atividade desse córtex pré-frontal, você permite que outras regiões do cérebro que se conectam, a gente chama isso de rede de modo padrão, que é o seu cérebro funcionando quando você não está fazendo nada. O seu cérebro tem uma rede que fica funcionando quando você não está fazendo nada. Nem dormindo, você está acordado, olhando para nada, viajando na maionese. O seu cérebro está ali se conectando. Quando você tem uma diminuição do córtex pré-frontal, como é que você enxerga o córtex? É um controlador. Um julgador, né? Sensor. Faz isso. Por exemplo, faz assim. Seu córtex pré-frontal mandou uma informação para a área motora do seu cérebro, que mandou uma informação para o neurônio que fez você fazer assim. Ou seja, ele meio que está com as rédeas do negócio ali quando ele está ativo. Quando você está pensando racionalmente, com clareza, com cautela, com arquitetura. Ele que te dá a sensação de vergonha, de ridículo, de exposição. Porque se ele está julgando tuas ações, é ele que te dá a sensação de... Pode ser. Não sei especificamente se seria ele, mas talvez sim. Porque eu imagino assim, a criatividade é se livrar de regras e se expor ao ridículo. Exatamente. De dizer que isso aqui é uma banana agora. E eu vou fingir que eu tô comendo. Exatamente. Só que existe eu não sei se é o pré-frontal que tá me impedindo de me expor a esse ridículo. É exatamente isso. E tem assim, por exemplo, quais são os momentos do dia que você... Sabe quando você tá tomando banho ou quando você tá comendo e você... Caramba. Tomando banho é sempre. Que ideia sensacional, cara. Tomando banho. Por quê? Porque você não tava pensando em nada, velho. Você não tava, tem que ir lá fazer roteiro, tem que não sei o quê, tem que blá blá blá, tem que arrumar a cortina, tem que arrumar as câmeras, deu problema, tem que pagar o boleto. Você tava livre. Então, o ócio, para um cara que usa criatividade, é muito produtivo. Tem um cara chamado Pedro Loss, sabe? Do Ciência Todo Dia, canal do YouTube, que ele fala isso. Ele falou uma vez no story, me marcou muito o que ele falou. Ele falou que organiza a rotina de trabalho dele mais ou menos assim. Ele trabalha um tempo e fica viajando na maionese, jogando videogame, esperando as coisas acontecerem na cabeça dele. Não sei se ele sabe do porquê que ele faz isso, mas funciona. Então, a criatividade para a pessoa, ela é necessária que a pessoa consiga ter uma quebra desse formato de viver e consiga explorar outras sinapses que antes não estavam exploradas. E aí tem um estudo mostrando que uma vez eu assisti uma palestra de um cara chamado Siddhartha Ribeiro, que é um neurocientista. Seria muito maneiro se vocês conseguissem trazer ele aqui, que é um neurocientista que estuda muitos efeitos da maconha, da cannabis. E ele mostrou numa palestra um artigo que a cannabis parece alterar o ritmo de circuitaria, de sinapses do cérebro. E ele sugere que talvez isso seja o substrato do porquê ela aumenta a criatividade de algumas pessoas. Porque você faz associações que não seriam feitas antes. Cara, sabe que... Mas isso não sei se isso é estabelecido. Não fume maconha. Ainda, espera. Os caras do corte lá vão botar neurocientista e psicólogo, mano. Diz para fumar maconha. Não, espera, não acende ainda. Espera eles estudarem mais um pouco. Espera um pouco. Sabe